A União de Céu Azul, como faz todos os sábados, a partir deste horário, leva até você Informe Geral, com o professor Jorge Henrique. Boa tarde, amigo e amiga ouvinte da Rádio União. Estamos mais uma vez nos estúdios começando o programa Informe Geral com um convidado especial aqui do município. Ele se chama Bruno Hatzenbach, estudante do curso de Ciências Sociais e morador do município. E já vamos começar o nosso bate-papo com o Bruno logo após os intervalos. Já voltamos. Super Novembro, só a Rede Nacional tem. É pra comprar a loja toda. Tudo em até 14 vezes, com as melhores ofertas do crediário próprio. Confira as promoções. Balcão Móveis Sul Riviera, 1 mais 13 vezes de R$17,90. Hack Colibri Cláudia, 1 mais 13 de R$36,90. Cozinha Móveis Sul Luísa, 1 mais 13 vezes de R$56,50. Mas corra para não perder esses ofertaços. Rede Nacional, a loja das melhores promoções. Cansado de andar por aí pesquisando preço para a sua obra? Então vá direto à Rede Construcia. Gabinete Gun Master, 6 vezes de R$72. Cortador de grama Cid, 6 de R$55. Super oferta, carrinho de mão Famastil, R$63,90. E pisos de vários modelos a partir de R$7,20 o metro quadrado. E vem aí o maior feirão da construção nos dias 10, 11 e 12 de novembro. Aguarde. Manhã, tarde ou noite. União de Céu Azul, te fazendo companhia. Voltando com o programa Informe Geral, e vamos deixar aqui um recado importante. Algumas pessoas vieram me procurar perguntando se o programa tinha um blog ou tinha um e-mail para contato. E tornei disponível na rede mundial de computadores um blog para que você, que não está no horário, que não pode acompanhar naquele momento o programa, possa estar em outra oportunidade, estar ouvindo, né, o programa. Então o blog é www.informe-geral.blogspot.com. Lá vai ter os áudios dos últimos 2 programas para que você possa estar ouvindo na comodidade da sua residência ou no seu trabalho. E também temos um e-mail. Você que quer mandar uma sugestão, uma crítica, que seja ela positiva ou negativa, porque não é apenas de críticas positivas que o homem vive, nós estamos abertos aí para que possa estar recebendo essas opiniões. Então o e-mail é bloginformegeral@gmail.com. Novamente aqui recebendo nos estúdios aqui da Rádio União, no programa Informe Geral, um cidadão do município, um jovem estudante de graduação do curso de Ciências Sociais da UniOeste de Toledo, Bruno Hatzenbach. Falei certo, Bruno? Tudo bem? Boa tarde, amigo Jorge. Falou certo, sim. Ciências Sociais, Bruno. Que curso é esse? Explica aí para os nossos ouvintes como que é a estrutura desse curso. O curso de Ciências Sociais foi estruturado em Toledo no ano de 98 para o desenvolvimento regional. Essa é uma atitude, uma dimensão que alguns dos nossos diretores estão revendo. Mas em si o curso é voltado para o desenvolvimento regional, de políticas públicas e discussões do conhecimento numa área local, como o município de Céu Azul. Esse curso ele forma especificamente para alguma área? A nossa formação é voltada ao desenvolvimento regional, o agronegócio e o capital nacional. Contudo, a nossa formação é voltada à sociologia, à antropologia e à ciência política, à discussão do conhecimento da área das ciências humanas. Porque a gente observa, por exemplo, em Foz do Iguaçu, na Universidade Latino-Americana, que é a UNILA, que foi constituída há pouco, de que o curso de Ciências Sociais ele foi desmembrado, ele foi fragmentado, de certa forma, para que cada uma dessas distintas áreas fosse estudada. Por exemplo, o curso de Ciências Sociais da UniOeste de Toledo é Ciências Sociais, mas abrangendo, de certa forma, essas 3 distintas áreas: a sociologia, a antropologia e a ciência política. E em Foz do Iguaçu, a ciência política é uma graduação, a sociologia é outra e a antropologia é outra. Como que você observa essa fragmentação do curso? Pois bem, nós temos um desenvolvimento que é bastante contraditório, que é uma influência da educação norte-americana, que é uma educação especialista, que é uma educação fragmentada, que é uma fragmentação que o Brasil vem adotando nos últimos anos, inclusive na formação do ensino médio, inclusive no ensino médio técnico. Vamos entrar nesse parâmetro de educação, porque é muito importante também nós estamos frisando novamente a importância da educação para o desenvolvimento não local apenas, mas desenvolvimento regional e desenvolvimento a nível nacional. Por que
da escolha, ô Bruno, desse curso? Infelizmente o salário não é condizente às condições pelas quais nós passaremos, né, amigo Jorge? Contudo, é um curso que tem um grande reconhecimento na área. Fora dele, não há. Para um amigo ouvinte que está nesse momento ligando o rádio ou acessando pela internet em www.uniãoam.com.br, estamos recebendo o estudante de Ciências Sociais, munícipe de Céu Azul, Bruno Hatzenbach. Bruno, tá gostando do curso? É um curso bastante interessante, pois abrange um conhecimento que expande a nossa visão de mundo. Isso é muito interessante. Ciências Sociais no município de Céu Azul. Infelizmente a população sequer tinha conhecimento desse curso, o que é algo peculiar, pois o curso já existe há 12 anos no município de Toledo e é cedido por uma universidade pública. Se pública, deveria ser acessível a todos os cidadãos da cidade de Céu Azul. Contudo, é algo que não se manifesta. A Unioeste, infelizmente, tem um processo seletivo que é bastante agressivo e, infelizmente, nós discordamos. Complicado essa meritocracia, que eu acredito que é falida, que é o vestibular, que não é meritocrático, coisa nenhuma. Ele é mais por sorte do que por mérito. Não quero aqui desmerecer as pessoas que estudam bastante para passar nos cursos, que almejam, né? Geralmente que são cursos de alta competitividade dentro das faculdades públicas, mas infelizmente hoje o vestibular ele não supre a necessidade da pessoa que quer ter acesso à universidade pública e gratuita. Se é público, é para todos. Se é gratuito, também é para todos. E geralmente não é o que acontece. As pessoas desistem muito desses cursos, Bruno, principalmente no seu curso. Bom, esses cursos, eles têm uma baixa concorrência no vestibular. É algo que alguns dos estudantes veem como uma facilidade de acesso. Não é algo que tem se demonstrado nos últimos anos. O acesso certamente é algo fácil, contudo, progredir nesses cursos não é nada simples. Cursos de ciências sociais, assim como de filosofia e outros cursos das ciências sociais, como economia e psicologia, são cursos com uma alta taxa de desistências, infelizmente. As pessoas começam a desvelar as verdades e aquelas verdades começam a bater no ser e eles vão saindo, porque ele acaba sendo, de certa forma, desconstruído. A sociedade constrói o sujeito de uma forma e quando você começa a se inteirar do que realmente está acontecendo, elas começam a desistir também, de certa forma, por causa disso? Esse é um dos fatores. Inclusive, é uma discussão que a gente vai ter hoje, né, amigo Jorge? Eu também sou graduando do curso de Ciências Sociais, mas eu trouxe aqui um amigo para explicar um pouquinho mais sobre o curso, porque seria até um pouco suspeito eu estar aqui falando um programa só falando sobre curso de Ciências Sociais, daí seria um programa pessoal, no caso, né? Não, e esse programa aqui é de acesso a todos. Na semana retrasada, conversamos com estudantes lá na Conferência da Juventude. Na semana passada, conversamos com o professor da Rede Municipal de Ensino. E hoje estamos conversando com um estudante que tem uma visão ampla de sociedade, de certa forma, especialmente quando se fala do município de Céu Azul. Bruno, nascido e criado em Céu Azul? Sim, eu nasci no estado de Santa Catarina, contudo, eu moro no município de Céu Azul há 16 anos. Então você acompanhou, de certa forma, alguns processos dentro do município e no seu desenvolvimento também. Eu tenho estudado a condição do município de Céu Azul. Certamente é uma condição dentro de um quadro político nacional e internacional. Vamos então desdobrar um pouquinho sobre essa questão de política, né? Já que você é um futuro cientista político, um futuro sociólogo, quem sabe aí um futuro antropólogo, né? Talvez não um antropólogo, que não é uma área de interesse que eu venha a desenvolver, mas futuro cientista político. Tudo bem, então. Mas para a gente poder estar falando um pouco sobre a questão de formação política municipal, não só apenas a política partidária, que geralmente as pessoas confundem muito fazer política com política partidária. E é uma coisa que nós temos que aprender a dissociar hoje, porque a política nós fazemos no dia a dia. Então, para falar de conjuntura de formação política municipal, temos que falar um pouco sobre a formação dessa política de forma mais ampla, né, a nível nacional. Como surgiu essa cultura, se assim podemos falar, sobre o que estamos vivendo hoje no nosso dia a dia? A partir dos anos 20, o Brasil ele teve um desenvolvimento extraordinário. Passa, a partir dos anos 30, a se desenvolver principalmente na indústria. Contudo, esse desenvolvimento ele não é agregado pela massa. A partir dos anos 80, o Brasil já tem uma aceleração menor em vista à crise mundial. Contudo, é algo que tem um reflexo muito grande na formação da cultura e principalmente na cultura política, que é o objeto do meu estudo hoje.
Você observa, como estudante de políticas públicas, de que a participação da população está acontecendo efetivamente dentro dos municípios, ou dentro do estado, ou dentro do Brasil? Bom, nós temos uma formação na UniOeste que é tanto liberal quanto uma formação de esquerda. Os estudos vêm sendo tomados nessa formação de esquerda, que refuta qualquer tipo de políticas públicas, qualquer assistencialismo, formação cidadã. Enfim, a nossa formação é voltada a uma educação emancipadora, que refuta, volto a dizer, qualquer forma de estrutura da ordem vigente, que é o capitalismo hoje. O que seria o liberal ou juntamente o neoliberal? Para que a gente possa estar se colocando dentro desse contexto. Por que eu estou te perguntando isso? Às vezes nós estamos tão inseridos dentro desse processo que nós não se percebemos como sujeitos dentro desse contexto. Então, o que seria esse neoliberalismo? Pois bem, a formação econômica do Brasil é uma formação econômica capitalista, isto é, o Brasil ele foi construído como um projeto de países como Portugal e Espanha, que vieram colonizar o Brasil. O Brasil é um país que tem a estrutura do capital, isto é, explora a mão de obra do proletário para dar o lucro ao capitalista. Talvez o amigo ouvinte esteja compreendendo isto, pois aquele que produz não é aquele que apropria a riqueza produzida. Esta é uma contradição que nós vivemos atualmente. E essa é uma formação muito mais antiga do que nós pensamos hoje. Fazer uma breve análise sobre isso, nós temos que ter acesso à história conhecida, ela tem cerca de 5.000 anos. Contudo, a história da humanidade tem mais de 14.000 anos. E infelizmente os estudos não nos permitem ir até lá. Contudo, nós sabemos que as formações humanas se deram por uma construção do homem, não por estruturas que são anteriores ao homem, que são de formação genética, ou seja, uma determinação da genética pelo homem, mas sim por uma formação social. O interessante quando você coloca a questão da história é que a história hoje ela é apenas contada na perspectiva de quem vence, né? Hoje a história só é contada por aqueles que venceram. Como você observa a história na perspectiva de quem perdeu? Também faz história, não é verdade? É, exatamente. Nós temos uma ideologia, isto é, ideologia é uma mentalidade que é impregnada por essa estrutura produtiva. E essa mentalidade, ela foi construída ao longo dos anos, principalmente a partir de 1200, a partir do fim das instituições feudais e construção da indústria da forma como a gente conhece ela hoje. Essa mentalidade é bastante problemática, pois ela inverte a ordem do real, como se houvesse uma estrutura que construísse o homem e não o homem construísse essa estrutura. Isso é bastante problemático. Ô Bruno, vamos voltar um pouquinho sobre essa questão dos meios de produção, né? Quando você falou que geralmente a pessoa que está trabalhando ela não se apropria do bem que ela produz. Vamos colocar um exemplo aqui só para o nosso ouvinte se orientar. Uma pessoa produz 15 cadeiras por hora. E aquelas 15 cadeiras, ela poderia ser o salário dela por mês, não é verdade? É, exatamente. O amigo ouvinte vai poder fazer um cálculo bastante breve e bastante grosseiro, mas vai entender o que eu estou falando. O que acontece na indústria hoje, e toda a estrutura produtiva acontece, é que o amigo ouvinte ele produz cerca de 15 cadeiras, por exemplo. Contudo, ele não se apropria dessa riqueza, isto é, alguém que não é quem produz vai se apropriar, e no caso é o amigo que talvez não curta muito o nosso papo aqui hoje, que é o capitalista, que é uma figura peculiar na cultura política do Brasil. Existe hoje um patrimonialismo, já que você entrou dentro da cultura política, dentro das diversas esferas políticas, pelo fato de que a pessoa hoje ela se insere dentro do meio político com um intuito, com um objetivo, e no meio dessa caminhada, que se diz democrática, ela permeia por outros caminhos. Como você está observando esse movimento entre sair de lutar por anseios da população para essa questão de, no finalzinho ali, estar preocupado apenas com a acumulação de valores monetários, de dinheiro mesmo? Bom, primeiro nós temos que remontar toda a formação da estrutura jurídica e da estrutura do Estado, que é uma estrutura que primordialmente não atende a população. Essa estrutura mais recente dos governos Lula e Dilma, por exemplo, é uma formação diferenciada. Contudo, é uma formação que ainda demanda os anseios do capitalista, não do produtor, ou proletário, aquele que produz a riqueza. É um anseio daquele que se apropria da riqueza. Contudo, nós não podemos cair no culpabilismo em achar que alguma figura que se aposta de uma prefeitura, que se aposta de um governo estadual ou federal, tenha culpa, tenha anseio pelo capitalista. É toda uma estrutura que é montada para atender os anseios do capitalista. Não é o indivíduo que vai tomar posse daquela estrutura que vai fazer uma diferença, uma mudança. A mudança
mudança acontece quando há uma mudança nas estruturas produtivas, isto é, uma organização sindical que vá fazer uma luta realmente pelo proletário. Peço licença para o amigo ouvinte, vamos fazer um intervalinho rapidinho e já voltamos com o programa Informe Geral. A Supermercados preparou uma surpresa pra você. São muitos carros e prêmios, compre pra ganhar. Em 2011 a sua sorte vai virar. Lá, a grande virada da sorte. Lá, a grande virada da sorte. Lá, Supermercados, grandes prêmios pra você. O Sicredi dá a maior força para você ganhar muitos prêmios. Com a promoção Força Premiada Sicredi, você concorre a 5 picapes Hilux, centenas de grandes prêmios e a milhares de brindes instantâneos. A cada R$ 75 em compras com os cartões Sicredi, você ganha um cupom para concorrer. Aproveite! Quanto mais você usar, mais chances de ganhar. Consulte o regulamento completo da promoção. Sicredi, gente que coopera, cresce. Quanto mais Sicredi eu usar, mais chances de ganhar. Retornamos com o professor Jorge apresentando Informe Geral. Voltamos com o programa Informe Geral. E o amigo e a amiga ouvinte que está nesse momento acessando no seu rádio ou acessando pelo site da rádio em www.uniãoam.com.br. Estamos também na rede mundial de computadores com blog e com e-mail. O endereço do blog é www.informe-geral.blogspot.com. E o e-mail para envio de sugestões, ideias, críticas, novamente, sejam elas positivas ou negativas, é bloginformegeral@gmail.com. bloginformegeral@gmail.com. Estamos aqui com um cidadão aqui do município de Selva Azul, estudante, graduando de Ciências Sociais, o Bruno Hatzenbach. Voltando a essa questão de formação política, na sua opinião, está observando a participação da população dentro da política do nosso município? Como a gente já havia comentado, a formação dessa estrutura jurídica e do Estado é uma formação que ela não prevê uma participação do cidadão. Certamente o amigo está se questionando, mas a Constituição não prevê essa participação? Sim, prevê uma igualdade que é jurídica e formal. Contudo, diante dessa igualdade que é jurídica, nós temos uma diferenciação entre os cidadãos que é uma diferenciação econômica, e essa é uma diferenciação que há muito pesa à democracia. Complementando, existe então uma diferença de classes econômicas dentro da política? Exatamente. A nossa sociedade, isto é, a sociedade brasileira, mas não somente, hoje, infelizmente, a grande maioria do mundo tem a estrutura produtiva do capitalismo, é uma estrutura que possibilita duas vias, a via proletária e a via burguesa, isto é, são duas classes em um antagonismo. Esse antagonismo ele não se deu desde sempre, ele não emana a uma essência humana ou a uma condição genética do homem. Essa é uma construção social, portanto ela pode ser superada. Contudo, só esmiuçando um pouco dessa estrutura, essa é uma estrutura construída pelo homem e construída no capitalismo. Portanto, é uma construção que já foi diferente, será diferente, poderá ser diferente. Basta o homem saber se a gente quer uma forma de escravidão no futuro, se nós queremos continuar com essa liberdade falsa ou se nós queremos uma liberdade realmente emancipadora. Infelizmente, nós vivemos dentro do país. Não vou aqui me ater apenas ao município, porque daí seria, vamos falar, nossa, o Jorge está pegando no pé da política municipal. Não, não é isso. Tudo isso daí é um processo que atinge todo o país. A gente acredita que a política hoje que está sendo exercida dentro do Brasil é a política do medo, da pessoa se calar diante de alguns fatos, e quando outras pessoas que começam a pensar e raciocinar a sua situação dentro da sociedade procuram efetivar os seus direitos, organizando, por exemplo, uma passeata ou organizando segurar uma faixa em algum prédio público, ela se torna, a população observa ela como uma reacionária. Amigo Jorge, infelizmente isso é o que ocorre na sociedade brasileira, mas não somente na sociedade brasileira. Nós temos enxergado
fenômenos políticos no mundo inteiro, como a ocupação da Wall Street em Nova York. Temos enxergado a Primavera Árabe, que são manifestações de cunho popular, que no Brasil, infelizmente, não explodiram ainda. Digo infelizmente porque as massas populares estão bastante inflamadas nos últimos tempos. Nos últimos 10 anos, o país tem passado por uma contradição que é bastante arbitrária, que é a seguinte: nós temos um aumento do PIB e essa distribuição não está sendo de forma igualitária, isto é, não há uma distribuição dessa renda que está vindo para o Brasil, esse capital. E isso se reflete na formação das políticas públicas, como o Bolsa Família, ProUni e outras políticas públicas. Certamente eu não sou contrário a essas políticas públicas, contudo, há necessidade de se fazer uma discussão mais aprofundada sobre as reais causas disto. É complicado nós falarmos sobre políticas públicas de assistência ao cidadão menos favorecido, porque hoje é mais simples nós darmos... não estou aqui fazendo uma crítica, mas estou fazendo só a título de exemplo. É muito mais simples nós oferecermos o Bolsa Família para o cidadão que está numa situação deplorável, às vezes, perante a sociedade, do que nós oferecermos um emprego digno para ele, um emprego humano, que são coisas que não acontecem na nossa região. Não preciso aqui estar colocando empresas ou estar colocando fatos que ocorreram na nossa região e no nosso estado e também, por que não, no nosso país, sobre a questão do subemprego, porque a pessoa necessitada ela se coloca de forma desumana, às vezes, dentro desses empregos formais, por exemplo. É sempre encontrado nas regiões norte e nordeste situações de escravidão dentro das empresas. E não é porque a pessoa foi lá e quis ser escrava, não. Foi a condição dela que a levou a procurar esse tipo de trabalho e chegar lá e encontrar uma outra forma de exploração. Mas a exploração pior que tem hoje não é a exploração do emprego, é a exploração do desemprego. Como você vê isso daí, Bruno? A partir dos anos 70, todo mundo passa por um processo que é bastante interessante para a área de ciências sociais. Então, o que ocorre a partir dos anos 70? É a chamada crise mundial. Pois é, meu amigo ouvinte, essa crise mundial não começou em 2008. Nós temos autores, economistas e filósofos que já vêm discutindo a partir dos anos 70, que é a partir do fim do desenvolvimento dos Estados Unidos e dos países do capitalismo avançado. Esses países passaram dos anos 45, isto é, a partir do final da Segunda Guerra Mundial até os anos 70, por um grande desenvolvimento industrial que gerou uma formação de uma estrutura produtiva chamada flexível. Isso no fim dos anos 80, graças ao fim desse desenvolvimento. O Brasil ele não passou por esse desenvolvimento como os países do capitalismo avançado. Ainda que o Brasil esteja no G8, o Brasil não teve o mesmo desenvolvimento que esses países. Pois bem, a partir dos anos 70, essa crise ela se aprofunda e se agrava, e até que em 2008 essa bolha estoura. Aí o amigo vai se questionar, mas em que isso influi na minha vida particular? Pois bem, se toda a sociedade da estrutura ela se constrói em cima da estrutura produtiva, que é o trabalho na sua forma capitalista, todas essas formas, quando essa base estoura, todas essas formas se degradam. Como a família, como o Estado, como as estruturas jurídicas, todas as estruturas que são construídas em cima da estrutura produtiva, que é o trabalho na sua forma capitalista hoje, todas elas se degradam. Vou colocar como exemplo, hoje vivemos uma bolha econômica, como você colocou. Essa bolha, um dia ela estoura, como aconteceu em 2008. Só para a gente situar o ouvinte. Hoje, todo mundo começa a comprar com cartão de crédito. Cartão de crédito não é dinheiro. O que acontece? O cidadão vai lá e começa a comprar com o cartão de crédito. Vamos colocar de uma forma bem simples como pode acontecer uma crise. Daí, de repente, o banco vai lá e cobra essa dívida toda de uma vez. O que vai acontecer? O cidadão não vai ter condições de quitar aquela sua dívida. Agora você pense, meu amigo ouvinte, imagina se 90 milhões de pessoas usassem o cartão de crédito, como é uma média que tem no país de pessoas que utilizam esse tipo de dinheiro fácil, dinheiro de plástico, fossem cobrados pelos bancos. Essa dívida, ela seria revertida para nós mesmos, todos aqueles que usam ou não. E como as pessoas não teriam dinheiro para pagar, surgiria aí já uma pequena crise, porque o banco ele não pode por si só pagar essa dívida. Porque a vigência do capital, como o Bruno está colocando aqui, é selvagem. Ele vai querer cobrar de certa forma.
de uma forma ou de outra. Então o que vai acontecer? Começa a cobrança da dívida, e essa dívida você não tem o dinheiro para pagar, aí você começa a esquentar a sua cabeça aí no seu travesseiro, começa aí a desestruturação da família a partir dessa questão, porque a gente também tem que colocar que a economia também causa problemas até afetivos, né, Bruno? Causa transtornos aí, tem pessoas até que se matam por causa de dívidas. É o que acontece hoje por países afora. Por exemplo, um amigo aqui que está antenado, lá na China, quando um executivo de alguma empresa de eletrônicos vê que está com a corda no pescoço, ele se joga do prédio e se mata, porque é uma questão dele de vergonha. Agora, em outros países não, é desavergonhado, é dever, faz parte da cultura e não querem nem saber. Infelizmente, a cultura brasileira é algo que propicia um agravamento dessa crise. Pois bem, nós sabemos que no Sul nós temos um desenvolvimento que é bastante diferenciado do Brasil, que é uma formação europeia, que se mistura com as tendências da cultura africana e da cultura brasileira, que é a cultura indígena. Essa cultura não influi necessariamente num desenvolvimento desavergonhado, como viria a desenvolver Macunaíma e outros autores, que pensam que esse desenvolvimento, dessa mistura dessas culturas, seja algo ruim necessariamente. Esse é um pensamento conservador que é bastante equívoco, isto é, esse desenvolvimento dessas três culturas em mistura geram uma diversidade na nossa cultura que é bastante interessante, principalmente para as áreas que estudam a cultura como antropologia. Infelizmente, esse é um objeto que foge ao alcance do nosso estudo. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do PIB, a questão da educação, já que no começo, ao amigo ouvinte, nós oferecemos essa leitura. Educação. O Brasil ele investe pouco em educação, visto que hoje os movimentos estudantis, de certa forma, exigem um PIB de 10% para a educação, sendo que hoje se é investido 5,7% desse montante. E esse montante, se nós revertermos esse 5,7% em valores monetários, em dinheiro, está em torno de 219 bilhões para a educação. Caso esse valor percentual seja um dia atendido, a educação pública será realmente emancipadora ou haverá uma reprodução da estrutura vigente? Pois bem, a estrutura da educação, ela reproduz todo o sistema da estrutura produtiva, isto é, a estrutura produtiva demanda o ensino técnico, a estrutura da educação demanda o ensino técnico. O que acontece? Essa não é uma formação mecânica, de forma que o trabalho rigorosamente demande uma formação e a educação devolva essa educação. Isso não é algo rápido, não é algo mecânico, não é algo fácil, mas a compreensão disso é bastante simples, isto é, nos anos 80 o Brasil teve uma demanda de educação para a industrialização. Essa demanda se aprofunda e se agrava hoje. De fato, a amiga ouvinte vai poder pensar que a educação hoje ela está mais supérflua, ela está mais rasa, a educação tem uma qualidade inferior, porque há uma exigência de um diploma mais rápido, de uma formação em casa, de uma formação que não é adequada a nosso ver. Essa é uma educação que reproduz todas essas estruturas da ordem social vigente, que é o capitalismo. Formação essa que, a nosso ver, volto a dizer, é uma formação que nós refutamos. O que é necessário hoje é uma educação emancipadora, isto é uma formação com uma perspectiva, com um horizonte, com uma visão para além dessa estrutura produtiva. Pois essa estrutura produtiva, como nós já comentamos hoje, é uma estrutura que está se degradando. E, infelizmente, os estudos nossos indicam que a estrutura produtiva não aguentará por muito tempo. Isto é, não estou em tom alarmista. Contudo, essa estrutura produtiva ela não será eterna, ela não vai se perpetuar. Portanto, nós temos que ter uma educação com uma visão um pouco maior do que a gente tem hoje. Temos que observar outros horizontes, né, Bruno? Porque a educação hoje permeia por caminhos tortuosos. Ao invés de ser para atuar dentro da sociedade, para mudar o contexto que nós vivemos hoje, está apenas reproduzindo o que o capital quer. Ou seja, produzir mão de obra barata, produzir mão de obra que tenha reserva, principalmente porque hoje, infelizmente, o empregado hoje ele é descartável, é isso bem da verdade, porque se você não quer, é o que geralmente algumas figuras fazem, se você não quer trabalhar, tem 50 aqui na porta que querem essa submissão. Então o que acontece? O trabalhador hoje ele se torna submisso de certa forma e se ajoelha perante esse sistema, essa estrutura. Nós já permeamos aqui um pouquinho sobre educação, falamos sobre economia,
falamos sobre política, agora vamos falar um pouquinho aqui sobre concentração de renda. Hoje você acredita que a alta concentração de renda por poucos é o reflexo de que a exploração da mão de obra, ou seja, pagando-se pouco para produzir mais, pode futuramente entrar numa crise? Bom, amigo Jorge, nós já estamos numa crise. Infelizmente, esse é um fato que alguns economistas negam, contudo, não é o que os números indicam. Certamente a gente vai pensar, nos últimos anos, eu como trabalhador, eu tive um acesso a uma renda que era um pouco maior, mas esse dinheiro realmente era meu ou foi um crédito que foi financiado e refinanciado em até 72 parcelas? Isto é, um dinheiro inexistente, realmente é um dinheiro inexistente. É uma produção de riquezas que é irracional. Nós, como produtores, nós como trabalhadores, nós só temos acesso a essa renda para gerar mais lucro ao nosso patrão. Infelizmente é isso que ocorre hoje. E essa bolha econômica, ela já estourou no ano de 2008 e infelizmente não quebrou o capital. Digo infelizmente porque a nossa perspectiva de estudo é uma perspectiva um pouco mais crítica, um pouco mais aprofundada do que as perspectivas mais comuns da academia hoje. Então o que a gente pode pensar? Nós temos que nos organizar sindicalmente a partir da estrutura produtiva, isto é, a partir dos trabalhadores, a partir dos operários da indústria, para a transformação da nossa realidade hoje. Do contrário, nós podemos não passar do século XXI como gênero humano. A questão até que você colocou de certa forma muito importante sobre as organizações da classe trabalhadora através de sindicatos, ela não se consolida de certa forma, agora eu vou falar particularmente do município de Céu Azul, porque infelizmente quando você forma uma agremiação sindical, todo mundo tem um interesse. Cada um tem o seu interesse pessoal. Eu quero ser presidente da entidade, eu quero ser fulano de tal, eu quero ser o tal. Utilizar pessoalmente o seu cargo, de certa forma, sindical, caso tivesse aqui no município, para benefício pessoal. Isso é reflexo da política? Isso é reflexo da formação da estrutura produtiva, isto é, uma formação que torna os indivíduos egoístas, mesquinhos e tacanhos. Infelizmente, é um fato que agrava a formação do sindicato. Infelizmente, nós temos que pensar antes nos nossos interesses individuais em vista a uma condição que é própria dessa estrutura produtiva. Contudo, se a nossa intenção é lutar contra essa estrutura produtiva, eu penso que seja bastante coerente que nós vejamos os interesses universais antes dos nossos interesses individuais. É um fato que nem todo mundo corrobora, contudo, é dessa forma que nossos estudos têm sido guiados. Mais uma questão aqui. Qual a perspectiva de homem que a sociedade quer e qual a visão de homem que a sociedade precisa? Quando colocamos homem, é o homem, a mulher, a criança, o idoso, todos que estão inseridos dentro da sociedade. Primeiramente, eu penso que o desígnio homem, como fundamento da nossa sociedade, seja bastante equívoco, isto é, nós temos que pensar numa sociedade que vise um indivíduo humano antes do homem, uma formação que não vise essa sociedade patriarcal, que é uma sociedade que defende os interesses da propriedade privada. Nós temos que pensar no interesse da humanidade de forma anterior aos interesses do capital, aos interesses particulares nossos. A formação da família no Brasil é uma formação colonial, isto é, uma formação patriarcal. O pai sente-se na obrigação de ter comprometimento para com a mulher e para com os filhos de uma forma aparente, contudo, na sua vivência pessoal não é o que ocorre. Nós temos notícias mesmo no município, e não somente no município, nós temos notícias pelo Brasil todo, dos números sobre agressão à mulher, dos números de agressão à criança, estupro, pedofilia, enfim. Isto é um reflexo de toda a degradação da estrutura produtiva. Recebemos aqui no programa Informe Geral, cidadão, estudante, amigo em particular, somos colegas de classe lá na Universidade de Toledo do curso de Ciências Sociais, Bruno Ratzenbach. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, amigo Jorge, e até mais, amigo ouvinte. Termina mais um programa Informe Geral. Ficamos por aqui. Obrigado pela confiança em estar nos recebendo em sua casa. Esperamos você visitando o nosso blog, mandando a sua opinião ou suas críticas para o e-mail do blog, para o e-mail do programa. E aguardamos você no próximo sábado. Um abraço e tchau. Cozinhas e dormitórios, sempre o melhor pra você. Maradona Móveis, venha logo conhecer. Móveis eletrodomésticos, estofados com qualidade. A cozinha dos seus sonhos pode ser realidade. Venha pro Maradona Móveis, venha economizar. Qualidade
de economia, com um bom atendimento que você vai encontrar. Superama, vem pra cá. Você já sabe que o Supermercado Forlim dispõe de 2 lojas em Sal Azul. A tradicional ali da rua Arnaldo Busato, número 1200, telefone 3266-1632, e a filial da rua Florianópolis. Agora a filial apresenta mais uma novidade: o Banco Popular do Supermercado Forlim. Lá você pode pagar suas contas de água, luz, telefone, boletos bancários, faturas de consórcios, taxa do Detran, IPVA, GR Paraná, tributos municipais e estaduais, obter empréstimo popular do Banco do Brasil e pode receber também seu benefício da aposentadoria. Tudo isso da filial do Supermercado Forlim, da rua Florianópolis, em frente a Ferragens Brasil. A rede amiga de supermercado de todos os dias. Agora você pode fazer suas compras e pagar seus boletos e outros impostos, tudo do mesmo lugar. Praticidade assim é só no Supermercado Forlim, Rede Superama. Para maiores informações, Disque 3266-3377. Superama, a rede da economia.